Eu estava utilizando o meu aplicativo da Nubank lá para ver o meu saldo da minha conta e eu percebi que eles atualizaram a Tab Bar. Então não sei se para você já está assim, se é um teste fechado ou se a Nubank, né, de fato já atualizou para todo mundo. No meu caso, ele tá dessa forma aqui, eu tirei uma print para vocês. Então no meu caso, ó, tá dessa forma aqui com essa Tab Bar aqui, ó, personalizada. Agora tá reduzida, né? Tem 3 tabs ali e tá um pouquinho mais bonita também e toda personalizada. E eu pensei, pô, por que não criar um aplicativo e criar uma Tab Bar exatamente seguindo esse modelo para a gente poder praticar aqui? Então, eu não sei se o seu já está assim, se você utiliza Nubank, se o seu já está assim ou não, comenta aqui no vídeo para mim saber. E vamos lá! Então, para a gente seguir esse modelo aqui e não começar totalmente do zero, eu tenho aqui um projeto que a gente já criou, tá? Então, esse projeto aqui, exatamente essa interface, a gente já criou aqui no nosso canal do YouTube. Então, vou deixar ó, no card passando aqui em cima agora esse vídeo aqui, se você quer aprender a criar toda essa interface aqui, ó, que a gente fez a interface de um aplicativo de finanças, né, baseado no Nubank. Então a gente criou do zero toda essa interface, essas animações aqui, tudo a gente criou aqui no YouTube. Então nesse projeto, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse projeto aqui e a gente vai implementar essa Tab Bar. Vamos criá-la do zero. E também passando aqui para dar um recado rápido para você, que a nova turma da Fábrica de Aplicativo, para você que quer sair desde o zero, aprender na prática, passo a passo, a dominar aí todo o desenvolvimento de aplicativos, sites, sistemas web, tudo isso, né, com o que a gente utiliza aqui no mercado de trabalho. Então tá abertas as inscrições e lembrando também que as vagas são limitadas para a gente atender e dar suporte para todo mundo, porque é um treinamento para você aprender na prática a desenvolver desde o zero, mesmo que você está saindo e aprendendo agora, a sair criando projetos completos e entrar para o mercado. Então o link tá aqui embaixo e agora bora continuar o nosso vídeo. Então esse meu projeto, ó, eu vou deixar até o jeito que tá aqui. Então desse jeito exatamente, se você quiser o repositório só com esse código pronto aqui utilizando o Expo para seguir daqui nesse vídeo comigo, também pode, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa fazer, relembrando aqui, ó, deixa eu minimizar um pouquinho, aqui no meu app.js, quando a gente roda o projeto, eu só estou chamando a página home, que é essa página que está sendo executada aqui, tá? Então não tem ainda React Navigation, não tem navegação de página, eu estou apenas chamando um componente pages home, então ele está aqui dentro, ó, home index, que aqui está o componente que a gente tem da home, e também eu criei 3 componentes, um chamado money, que é só um componente que tem um texto aqui dentro, página money, e também criei um aqui, store, seria da loja, né? E tem um text aqui também chamado store, então não tem nada nessas duas páginas aqui e a gente só tem itens aqui na nossa home. E agora então a gente precisa criar essa nossa Tab Bar aqui para a gente poder utilizar. Então, para começar a gente precisa, deixa eu até deixar de lado aqui, a gente precisa instalar o React Navigation, né? Então vou dar um read docs aqui, a gente pode pegar o comando, deixa eu vir aqui no meu CMD e vir aqui copiar o nosso comando, como eu estou usando o Expo aqui, então eu vou colar aqui, vou instalar aqui o React Navigation aqui no nosso projeto, posso até fechar aqui, ó, que a gente não estava rodando. Vamos aguardar. Já instalou. Deixa eu minimizar aqui. A gente, como está no Expo, precisa instalar o restante que ele pede para a gente também. Então, eu vou colar aqui. Vou dar um Enter aqui, esperar ele instalar a biblioteca do React Navigation, né, que ele pede para a gente usar o Native Screens e o Safe Area Context também. Já instalou. Agora, a gente pode vir aqui embaixo. Deixa eu vir aqui para o lado. Aqui em Navigators, a gente pode procurar aqui pelo Bottom Tabs, tá? Então agora aqui no nosso Bottom Tabs, que é a Tab Bar, eu vou instalar ela aqui também, ó. Vou instalar a Bottom Tab, vou instalar ela aqui, opa, no CMD, vamos instalar ela aqui para a gente poder criar a nossa Tab Bar. Então, vamos aguardar. Agora que já instalou, vou dar o npx expo espaço start aqui para a gente rodar. Enquanto ele vai rodando aqui, ó, se a gente olhar a documentação aqui dentro do próprio Bottom Tabs, tá? A gente pode vir aqui embaixo, né, como criar a nossa Tab Bar, mas ele tem uma propriedade chamada Tab Bar aqui. E essa Tab Bar é para a gente quando quer passar um componente totalmente personalizado e montar a Tab Bar do jeito que a gente quiser. Então ele tem um exemplo aqui, ó, criando a My Tab Bar, que ele chama, né? Ou seja, uma Tab Bar totalmente personalizada, que a gente vai seguir bem o padrão disso aqui, ou seja, ele vai utilizar caso a gente utilize title, então se tiver title aqui ele mostra ou não, ou ele mostra o nome da rota, e aí também os eventos de on-press, o evento aqui quando não tiver com foco. Então tudo isso a gente pode colocar as propriedades de acessibilidade, a gente vai replicar, só que vamos criar no nosso estilo aqui do Nubank. Então vamos lá. Então para isso, ó, já instalou. Deixa eu rodar o projeto, ó. Tô no meu emulador aqui, né? Então vou clicar o A do meu teclado para abrir o Expo aqui no meu emulador. Deixa ele abrir aqui. Enquanto ele vai abrindo, vou abrir aqui o meu VS Code, deixa eu minimizar isso aqui e vamos começar. Então, para a gente começar aqui a configuração do nosso React Navigation, a gente pode vir dentro de SRC, criar uma new file, vou chamar de routes.js aqui, e dentro aqui, então, a gente vai criar a configuração de rotas, tá? Então, aqui dentro, import
from @react navigation /bottom tabs e eu vou trazer aqui o create bottom tab navigator. E agora eu posso importar nossas páginas, né? Então, from.pages/home e eu vou importá-la diretamente aqui, tá? Agora eu vou importar as demais. Então, import money from.pages/money e vou trazer também a store from.pages/store, que é os nossos componentes que vão ser as páginas, tá? E agora vamos criar const tab igual a create bottom tab navigator, show de bola, export function, vou chamar aqui de routes, return, e aí a nossa configuração da nossa tab bar. Então, tab.navigator, dentro a gente tem a nossa tab.screen, show de bola. Temos aqui o name, né, de cada rota. Então, name, eu vou passar primeiro aqui como home component. Qual que é o componente que vai renderizar? O home aqui. E aí eu vou duplicar aqui para baixo. A próxima vai ser o nosso money. Vou trazer o componente money. Vou duplicar. A próxima é store. E o name também vai ser store, tá? E agora a gente pode salvar esse arquivo e chamar aqui dentro do app.js para ser executado, porque por enquanto ele chamava apenas a nossa página home aqui, o componente home, né? Então eu vou tirar o import dele aqui e a gente vai importar from @react navigation /native o navigation container, que ele pede para a gente colocar em volta. Então ele pede para a gente ter aqui um navigation container na nossa aplicação e dentro as nossas rotas. Então dentro a gente importa também from.src/routes e a gente vai trazer aqui o nosso routes, que é o arquivo que a gente acabou de criar, que é as tabs que a gente vai ter. Então salva o arquivo aí, a gente pode vir aqui, ó, trazer o nosso routes e eu vou salvar para a gente ver como é que ele vai aparecer aqui. Vou salvar, vamos ver se ele já vai atualizar. Olha que legal, já atualizou. Você pode ver que agora ele traz para mim um header padrão, ele traz para mim aqui embaixo a tab bar, ele traz aqui, ó, sem um ícone e qual que é o nome, Money Store. Posso até, ó, navegar aqui para as páginas. Show de bola. Só que a gente precisa fazer já algumas configurações. Esse header não interessa, né? Então, para a gente, no nosso tab Navigator, em todas as páginas eu quero manipular algumas options. Então, Screen Options. Abro duas chaves e aí eu posso passar algumas coisas. Por exemplo, header, show, false. Então, não quero header em nenhuma página. Não tem mais header em nenhuma tela. Vírgula. Tab bar hide on keyboard, eu vou passar true. Caso tenha algum input, a nossa tab bar vai esconder. Então, caso abra o teclado, né, de alguma forma, a tab bar vai esconder. Eu vou passar aqui também tab bar show label. Eu vou passar falso também, porque eu não quero o nome, né? Se a gente olhar aqui, ó, não existe nome, é só o íconezinho, beleza? Então, vamos voltar aqui. Show, vírgula. Eu quero também dar um tab bar active tint color. Quando tiver na tab ativa, hashtag 121212 vai ser a cor aí então, quando está ativa. E também, vírgula, tab bar style, dois pontos, abre e fecha chaves. Vou passar aqui border top width 0, vou tirar a bordinha de cima. E também background color, vou passar aqui FFF, que é o branco aqui. Beleza? Então a gente já manipulou. Só que agora como é que faz pra gente personalizar isso aqui, tá? Então eu quero ter uma totalmente personalizada. Então eu posso vir aqui no nosso cara, fora do nosso Tab Screen Options, então fora dele, e passar o Tab Bar. E aqui dentro a gente recebe uma função anônima que recebemos aqui as propriedades, tá? E eu posso passar ela para um componente que eu quero criar. Então, dentro de Components, eu posso criar aqui um New Folder. Eu vou chamar aqui de Custom Tab Bar, uma pastinha. Ó, cria uma pastinha chamada Custom Tab Bar. Dentro dela, New File Index.js, tá? Aqui eu vou criar um componente em função. Então, vamos tirar o import aqui do React, que não precisa. Text Style Sheet. E aí, a gente pode criar aqui, ó, uma view. E eu vou criar aqui um teste só para a gente ver. E eu vou criar nosso style sheet. Então, const styles igual stylesheet.create. Abrimos chaves aqui dentro. Por enquanto, a gente pode deixar vazio. E agora a gente pode usar essa função. Então, dentro aqui do nosso routes, deixa eu salvar o arquivo. Dentro aqui do nosso routes, vou importar ela. Import custom tab bar. Deixa eu ver se ele importou corretamente. Deixa eu ver aqui. Ponto barra components barra custom tab bar. Não precisa dar o barra index, só deixa sem a barra no final. E agora a gente pode usar. Então aqui a gente vai chamar essa custom tab bar para ser executada. Então se eu salvar, olha que legal, o que acontece, né? Você pode ver que ele já ficou apenas esse teste aqui e já assumiu até a minha interface aqui, porque a gente não manipulou as propriedades ainda. Então eu vou passar essas propriedades para essa nossa tab bar. Então abre e fecha chaves aqui dentro,
props. Então, vou passar todas as propriedades que eu receber para essa nossa tab bar aqui, dessa custom tab bar. Então, vamos salvar e agora a gente pode manipular lá no componente. Então, eu posso vir na nossa custom tab bar aqui no index e aqui a gente pode manipular da forma que a gente quiser. Então, o que eu vou importar aqui também, eu vou importar aqui também o touchable, opacity, porque vai ter um botão, né, pra gente clicar, e vou importar o platform também. Então, vamos começar a manipular. Vou colocar aqui um style, styles.container, show de bola. Dentro aqui a gente vai ter outra view. Vou dar até já um estilo aqui para não esquecer, styles.content. E dentro dessa view, ó, vou até dar um enter aqui para separar bem pra gente aqui no vídeo. A gente vai percorrer as nossas rotas. Então, eu vou receber aqui as nossas propriedades. Então, dentro de chaves aqui, eu posso receber o state. Eu posso receber descriptors. Cuidado, ó, para não escrever errado, tá? Vírgula. E o navigation, para a gente trabalhar com a navegação, navegar para uma página ou para outra, tá? E agora aqui dentro desse nosso view, a gente pode começar a usar. Então, abre e fecha chaves. State.routes.map. Então aqui a gente vai receber as nossas rotas. Dentro aqui do nosso map, da nossa função anônima, a gente vai ter acesso aqui a elas. Então eu vou chamar aqui de route a cada item e o index, caso a gente queira ter acesso a cada rota que está sendo passada, né? A posição dela. Const, abre e fecha aqui, igual a descriptors. Vou pegar a posição através da key de cada rota. Então route.key, tá? Vou pegar aqui a options, então apenas desconstruindo aqui dela e pegando a option de cada. E agora a gente pode verificar se ela está com foco ou não essa rota para a gente saber, às vezes, qual que é a forma que a gente vai exibir a rota. Se a gente vai exibir ela com foco com uma cor diferente ou se ela não está com foco com uma cor mais apagada. Então, vamos voltar aqui. A gente pode vir aqui dentro. Vou pegar aqui const is focus igual a state.index. Se ele for igual ao index que está sendo passado aqui no nosso map, tá? E aí ele vai estar com foco e essa variável aqui vai ser true ou falso caso não esteja com foco. Const onPress, caso a gente clique em algum item, a gente pode criar aqui uma função anônima também. Caso a gente clique em alguma tab bar, eu posso criar aqui um evento de emit. Para isso, a gente pode até pegar aqui, ó, não precisa recriar isso do zero aqui, ó. A gente tem esse evento de emit aqui. E a gente tem o onLongPress também, caso você queira tratar quando você clica e segura no botão. Então, para isso, eu posso até copiar essas duas funções. A gente pode copiar aqui. Deixa eu abrir aqui o emulador do lado. Então, o onPress é quando a gente clica numa tab bar. E o onLongPress é quando você clica e segura aqui, tá? E aí, o que a gente está fazendo aqui é pegando o tipo de evento, pegando qual que é a rota. E caso não esteja com o isFocus, eu até escrevi errado aqui em cima, ó. isFocus. Agora sim. Então, caso não esteja com foco e caso não tenha esse comportamento por padrão, ele vai apenas navegar para essa tela aqui, tá? E depois aqui, então, return, abre e fecha parênteses, e a gente vai retornar aqui as nossas rotas. Então, touchable opacity, dentro dela, vou colocar, por exemplo, aqui um text teste, tá? Vou salvar isso aqui e olha o que vai acontecer, né? Se eu salvar, ele já renderizou 3 vezes o nosso teste, porque a gente tem 3 rotas. Então, ele mapeou aqui 3 vezes. Então, ele passa pelo map 3 vezes e renderiza 3 vezes o nosso touchable aqui. Então, esse cara também, ó, ele dá alguns acessos aqui que a gente pode até replicar e mudar alguma coisa aqui. Então, eu vou copiar esse touchable aqui, as propriedades que ele dá pra gente. Vou minimizar. Vamos aqui no nosso touchable. Vou dar um enter. Vou colar aqui e a gente vai mudar algumas coisas aqui. Então, acessibilidade, qual que é o tipo de botão, né? OnPress, ou seja, quando a gente clicar em cada tab, ele vai chamar essa nossa função OnPress. Perfeito. OnLongPress, se a gente quiser tratar, né? A gente pode colocar dentro dessa função OnLongPress, quando clica e segura. E aqui é o estilo dela. O estilo, a gente pode criar o nosso, que a gente não vai usar o dele. Então, styles. Vou chamar aqui de button tab. Perfeito. E aqui embaixo, a gente vai ter também qual que é o nome da tab bar. Então, aqui dentro, eu vou criar uma view. Dentro dessa view aqui, eu vou criar mais uma view. E aí, aqui dentro, eu vou colocar os ícones, né? Porque se a gente lembrar, a gente tem aqui 3 íconezinhos. Então, eu vou vir aqui, vou importar do Expo, @expo/vector_icons aqui. E eu vou trazer o Material Community. Vou trazer só o Material Icons aqui mesmo. Acho que tem uns ícones legais. E a gente pode usar aqui para a gente testar. Então, dentro dessa view, agora eu vou chamar aqui o Material Icons. Vou passar aqui um name, por exemplo, Home, só para a gente testar. Size aqui eu vou passar 34, tamanho legal. Color eu vou passar por enquanto 000, que é fixo. Então, se eu salvar aqui, ó, você pode ver que ele já trouxe a nossa tab bar aqui. Se eu clicar na primeira, ele leva para Home. Na segunda, ele leva para o Money. E na terceira, aqui para Store. Então, já está pegando os cliques aqui do OnPress.
e do on long press, caso você queira utilizar. Agora, o que está faltando, né? A gente precisa personalizar cada nome e a cor também. Então, eu quero que a cor seja diferente, caso esteja com foco. E para isso, a gente já tem a propriedade aqui, ó, is focused. Ou seja, caso essa propriedade esteja como true, quer dizer que você está com foco. Ou seja, se eu estou aqui na home, esse primeiro item aqui, ele vai receber dentro dessa variável aqui, true, basicamente isso, tá? Então, eu posso fazer uma renderização condicional aqui. Então, olha que legal, a gente pode vir aqui, abre e fecha o chaves, is focused, se estiver como true, abre e fecha aspas aqui, hashtag 8F2ABD, 2 pontos. Ou seja, caso não esteja com foco, eu vou colocar um cinza aqui, um 535353 que eu separei. Então, se eu salvar isso aqui, olha que legal. O home que eu tô com foco fica aqui esse roxinho, né? E eu vou aqui pro money, agora ele fica com roxinho. E esse aqui, esse com roxinho. Então já tá bem legal. Agora falta a gente personalizar o nome de cada ícone aqui. E o nome você pode passar na rota, tá? Não precisa ser algo que seja muito engessado aqui. Você pode vir aqui, em cada rota, vou dar um enter aqui, ó, só pra gente quebrar aqui pra ficar melhor no vídeo. Vamos lá, deixa eu quebrar aqui. Beleza. Vou dar um tab aqui para organizar melhor. Em cada rota a gente pode passar a propriedade options. Dentro de duas chaves aqui, eu posso passar aqui o tab bar icon. Deixa eu achar ele aqui, o tab bar icon. Então para ele eu posso passar qual que é o nome do ícone que eu quero. Então, 2 pontos, abro aspas aqui. E aqui dentro, então eu posso passar o nome. Eu separei 3 aqui, que é o compare arrows. Vou copiar essa propriedade. Vamos na de baixo. O próximo aqui eu quero que o ícone seja o nome attach money. E eu vou colocar na última aqui da store. O nome eu quero que seja storefront, tá? Esses nomes aqui são do pacote que a gente está usando aqui, Material Icons, tá? Então é a mesma coisa, ó. Se eu pegar aqui o nome, ó, vou pegar esse storefront só para a gente testar, vou colocar aqui no name, vou salvar, storefront é esse. Se eu pegar aqui o attach money só para mostrar aqui para vocês, colar aqui e eu salvar, é esse, os nomes do ícone dessa biblioteca. Então a gente está passando agora, cada screen recebe um tab bar icon. Então agora posso salvar e posso vir lá no nosso tab bar icon e pegar essa propriedade. Então eu posso vir aqui, abre e fecha o chaves. Lembra que a gente pega aqui, ó, esse options do descriptors da rota que a gente tá. Então a gente recebe esse options e dentro dele a gente não passou esse tab bar icon dentro da options. Então eu posso acessar, ó. Olha que legal. Posso vir aqui, options.tab bar icon. Só cuidado com os minúsculos e maiúsculos aí. Então se eu salvar, olha que legal. Todos os ícones já tem aqui, ó, o ícone que a gente passar na rota, eu já recebo ele aqui. Perfeito, né? Agora, o que está faltando, né? Está faltando a gente utilizar isso aqui tudo. Então, vamos lá. Para a gente começar, vamos começar aqui pelo nosso container, que é a view em volta da nossa tab bar inteira aqui. Então, vamos lá. Vou vir aqui embaixo. Container, 2 pontos. Abre e fecha chaves aqui. Para ele, então, eu quero dar background red, só pra gente ver, ó, toda a cor. Eu quero dar um justify content center, vírgula, align items center aqui também, tá? Vou salvar, então ele já tá todos centralizados. E eu vou tirar só o background color red, que não faz sentido pra gente aqui. Então eles já estão ali no centro. Agora a gente também tem, dentro dele, essa view chamada content. E dentro da view content é onde tem cada tab barzinho aqui, que é um botão. Então vamos utilizar a content primeiro. Vamos lá. Vírgula, content. O content eu quero dar um flex direction row, pra gente voltar, né, o tamanho aqui em tab um ao lado do outro. Vírgula, eu quero dar também margin bottom aqui para ele. Posso passar aqui uns 24, por exemplo, para desgrudar de baixo. Só que a gente pode tratar um pouquinho em cada plataforma, porque no iOS o tamanho é um pouquinho maior e no Android é um pouquinho menor. Então a gente já importou aqui o platform.os. Se ele for igual ao iOS, então eu quero que aplique uma margem embaixo de 38 para dar um espaçamento maior, 2 pontos. Ou seja, se não tiver no iOS, eu quero que seja 24 aqui, beleza? Depois disso, a gente pode dar aqui um align items center, vírgula, justify content center aqui também. Então a gente alinhou, só que eu quero que ela seja um tamanho menor, eu quero que ela fique flutuando na nossa tela. E para isso eu posso também falar que ela vai ter uma position absoluta. Então vou salvar aqui, ó, já deu uma bugada porque ela ficou na posição absoluta. E agora eu posso posicionar onde eu quero. Por exemplo, vírgula, bottom 2 pontos, 0 aqui. Quero posicionar ela, ó, no nosso bottom 0. Já tá ela legal aqui.
Eu quero que o nosso background color seja um FFF, só pra gente ver. Ou eu posso colocar aquele red aqui, só pra gente ver, ó. Agora, aonde tem a nossa área da tab bar que a gente pode clicar, ela já tá começando a ganhar aquela forma, né? Já tá ali no centro, já tá flutuando, ó, os elementos passam por baixo dela. Então, vamos colocar aqui um RGBA 255,255,255 seria um branco, né? Mesma coisa que eu colocar uma cor branca. Agora, como um RGBA, a gente pode passar uma opacidade. Então, vou dar aqui um vírgula 0.9 de opacidade que eu quero nesses elementos aqui, tá? Então, não quero ele tão branco aí o fundo. Vírgula gap entre os itens, eu quero um espaçamento de 8. Então, vai dar um pouquinho mais espaçamento. Se eu colocasse 20, ó, eles teriam um espaçamento bem grande. Deixa eu sair o refresh entre os itens aqui. Mais 8. Já fica legal. Vírgula elevation, para ele ter uma sombrinha aqui, 2 pontos, 10. Então, ele vai ter uma sombra sobre o elemento. Então, a nossa tab bar agora tem uma sombrinha aqui, ó, que a gente consegue enxergar no Android. E caso você queira colocar essa sombra no iOS, a gente pode passar aqui também um shadow color, 2 pontos. Quero que seja hashtag 000, vírgula, a gente pode passar o shadow offset, 2 pontos, abre e fecha chaves, largura 0, mas eu quero que ela desça um pouquinho, então a altura eu quero que seja 2 aqui, tá? Então com isso a gente já vai ter uma sombra, e para deixar ela um pouquinho mais com blur, né, mais espalhada ali, meio borrada, a gente pode dar um vírgula e passar um shadow opacity de 0.2, para não ficar tão claro, vírgula, shadow radius aqui, que vai dar esse blur aí que eu falei, de 3.80, que foi um número legal que eu cheguei. E essas propriedades a gente vai ver, tá? Mais no iOS. No Android a gente pode passar apenas o elevation e já tem a sombrinha legal aqui, tá? Legal demais. Agora o que tá faltando, né? Vamos subir aqui. A gente já fez a parte em volta, a gente já fez o content e o container. Dentro a gente tem o nosso map, temos cada botão. A gente deu um estilo button tab, que é referente a cada botãozinho aqui. Então, vamos lá no nosso button tab, então, vírgula, button tab, vamos criar o estilo dela. Vou passar aqui para ele apenas para alinhar esses caras no centro. Então, justify content center, center aqui, vírgula, align items center também. A gente alinha ele certinho no centro. E agora falta, vamos ver o que está faltando aqui. Está faltando a gente dar um espaçamento melhor e dar um destaque para quem está com foco. Então, vamos lá. Para isso, a gente precisa trabalhar diretamente dentro dessas views aqui. A gente tem um botão, dentro a gente tem duas views. Então, a primeira view aqui, a gente pode dar um estilo. Vou dar até um estilo em linha aqui para ficar mais fácil, tá? Mas pode criar um estilo separado ali também. Para ele, eu quero dar um align items center, a gente mantém esse padrão, mas eu quero dar um espaçamento interno. Então, padding, por exemplo, de 4. Vamos ver se 4 fica legal. Então, 4 a gente já dá um espaçamento interno ao nosso elemento aqui. Vamos agora para a nossa view. Então, style, abro duas chaves. Essa view ela está em volta do nosso ícone. Então, eu quero dar mais um pouquinho de espaçamento. Então, padding 8. Legal, já deu um espaçamento melhor. Vírgula, background color. Se eu colocar aqui red, só pra gente ver, então esse aqui é o fundo de cada item. Só que se a gente lembrar, eu quero um fundo diferente para quando você tá foco naquela tab, ela fica essa cor meio clarinha, esse roxo clarinho. Então a gente pode fazer também a mesma coisa usando esse isFocus aqui. Então eu posso vir aqui, vamos vir aqui, vou dar aqui um background color isFocus, interrogação, caso esteja com foco, eu quero usar aquele roxo clarinho, então F8 e 2FD, 2 pontos, caso não esteja com foco, deixa eu até minimizar aqui, ó. Caso não esteja com foco, eu quero colocar, por exemplo, o nosso transparent, que eu não quero cor. Então, se eu salvar isso aqui, agora, ó, a tela que eu tô com foco já tem o roxo clarinho, posso mudar, ó, olha que legal. Agora eu quero deixar ela arredondada, então posso vir aqui, vírgula, border radius, vou passar aqui para ele, por exemplo, de 99. Então, se eu salvar, já ficou legal. Agora, a gente pode mover esses caras aqui que a gente estava testando para um estilo separado. Vou copiar esses nossos estilos, tirar ele daqui e vou criar um estilo aqui para essa nossa view. Então, vou dar um styles.inner button aqui. Opa, button aqui. Vamos criar esse estilo lá? Então, vamos aqui embaixo, vírgula, inner button, 2 pontos, abre, fecha chaves. Vou colar aqui, vou só dar um enter nas propriedades. E maravilha. Só que quando a gente cola aqui, você percebe que o background ele não pega o isFocus, porque a gente está no estilo separado. Então aqui a única propriedade que a gente vai ter que manter lá em linha é a propriedade do background color. Então vou copiar ela aqui, ó, vou tirar ela daqui, vou salvar e a gente precisa colocar ela em linha. Então aqui no nosso inner button a gente pode colocar o colchete, abre, fecha e volta.
vírgula, abre e fecha o chaves e a gente cola aqui o nosso background color. Se eu salvar, já volta, ó, a funcionar. Então já tá quase, né? O que que tá faltando aqui? Tá faltando, de fato, a nossa tab bar ser arredondada, igual a gente tem aqui no nosso exemplo, tá? Então, a gente pode vir aqui na nossa tab bar, vamos vir aqui no nosso content, ele que tá colocando esse branco em volta. Então, para ele, a gente pode passar um border radius. Então, vou colocar até dentro do content, ó, primeira propriedade aqui dentro, vou passar um border radius, 2 pontos de 99 e vírgula aqui no final. Então, se eu salvar, agora a gente arredonda toda a nossa tab bar, essa parte branca, e dentro a gente tem cada ícone, né? Dentro a gente tem aqui a nossa view, que eu usei ela só para dar um espaçamento, e a view inner, que a gente chamou aqui, a gente deu para, quando ela tiver com foco, ela ter uma corzinha diferente, que a gente colocou esse meio roxo clarinho aqui quando tiver com foco. Quando não tiver com foco, vai o transparente, e também a gente utiliza o ícone aqui, e a cor com base também no foco. Então olha que legal, tô aqui na home, se eu for aqui para nossa money, se eu for aqui para nossa store. Então, olha que legal, né? E ele tem essa margenzinha aqui entre o ícone e também a parte branca. Ele tem essa margenzinha em volta, porque a gente passou, né? Tanto o padding aqui, quanto também no nosso inner button. Se a gente lembrar aqui, ó, a gente também passou um pouquinho mais de padding interno. Se eu colocasse mais, eu vou colocar 18 só para mostrar, ó. Ele vai dar um espaçamento interno ao ícone e ao roxinho, a bolinha. Vou salvar. E ao espaçamento que a gente colocou na nossa view por volta, a primeira view dentro do botão que a gente colocou um espaçamento de 4, é exatamente o espaçamento, ó, desse roxo a esse espacinho que tem aqui. Então, se eu colocasse maior, por exemplo, 24 e eu salvar, ele vai ter um espaçamento maior entre a área branca até a view do seu ícone. Então aqui, claro, fica a seu critério. Eu coloquei 4 aqui, pode ser 8, ó. 8 também é legal, mas eu acho que 4 fica legal, não fica tão grande o espaçamento. E agora a gente finaliza basicamente essa nossa tab bar, seguindo aí todo o padrão do Nubank, que fez aí essa tab bar bem aqui. Eu só não usei os mesmos ícones, porque eu não sei se eles que criaram esses ícones ou qual a biblioteca que eles usam. Então os ícones eu peguei ali de uma biblioteca que eu peguei do Expo mesmo. Então a gente usou aqui, né, o Material Icons aqui para trabalhar com ícones de forma personalizada. E aí a gente criou aqui a nossa tab bar totalmente personalizada, seguindo um componente que a gente montou, tá? E aí fica aquela dica para vocês, tá? Eu montei esse componente aqui para a gente seguir o exemplo, criar uma tab bar totalmente diferente. Então a gente criou ela aqui, porém você não precisa criar exatamente dessa forma. Agora o céu é o limite para você, né? Porque a gente criou aqui totalmente personalizado, o botão totalmente personalizado aqui, cada clique você poderia personalizar, se você quisesse disparar alguma coisa quando você clica em cada tab bar também, ou cada item aqui dentro, né? Dentro do botão, você quer de qual forma, ou a view que está por volta da nossa tab bar, que a gente chamou aqui de container e content, você pode colocar da forma que a gente quiser. A gente deixou ela flutuando porque a gente deixou a nossa tab bar como uma posição absoluta na tela. Então ela não tem mais uma posição usando o flex ali, e sim ela é uma posição aqui absoluta na tela. Então a gente fica sobre a tela, e aí a gente deu o estilo, né? Arredondado, colocou a cor branca de fundo, deu esse gap de espaçamento entre os itens dentro, colocamos a nossa sombrinha. Então aí a gente fez a nossa graça ali baseada no Nubank, mas fica a seu critério. Você pode personalizar totalmente o botão, a forma que você quer exibir, ou o ícone, como que você quer colocar na tela. Se você quer, por exemplo, em vez da tab bar ficar embaixo, eu quero uma tab bar, ao invés de ser no bottom 0 aqui, por exemplo, a gente pode passar aqui, a gente poderia colocar bottom, vou colocar aqui 150. Vou salvar, nossa tab bar agora está aqui. Então você pode personalizar com base no seu aplicativo sem problema nenhum, né? Deixa eu voltar aqui para o 0, que é o nosso exemplo aqui. Então ficou muito massa essa nossa tab bar. E lembrando aqui, antes da gente finalizar o nosso vídeo aqui de hoje, que as vagas para o Fábrica de Aplicativo está com as vagas abertas ainda. Então ainda tem algumas vagas. Então se você quer aprender de uma vez por todas, desde o extremo zero, mesmo que você não sabe nada, a sair pronto para o mercado de trabalho, desenvolvendo aplicativos completos, passo a passo, vários projetos que a gente desenvolve do zero, com todo o meu suporte e acompanhamento e o nosso grupo exclusivo. Então o link tá aqui embaixo, e aproveita que é a oportunidade para você que quer entrar para o mercado de trabalho, que quer aprender programação e desenvolver aplicativos profissionais passo a passo aí. Te vejo lá dentro da turma, e comenta aqui o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Até o próximo vídeo.